sobre o que é que a gente quer falar hoje com vocês, né? Qual é o tema dessa nossa live e por que a gente vai abordar esse tema hoje. Vocês sabem que eu sempre parto muito das inquietações que a gente tem. E quais são as inquietações da vez? A minha inquietação nasceu dessa constante de profissionais, professores tentando implementar a Base Nacional Comum Curricular e a forma como isso tem sido feito. E como é que isso tem sido feito, gente? Vamos lá. Vocês lembram que a base, ela deveria entrar em vigor agora, né, no ano passado, em 2020, né, em decorrência da pandemia e tudo mais, mas a Base Nacional Comum Curricular, ela teria que ter entrado em vigor no ano passado. Teria que ter sido começada a prática, eu quero falar basicamente da questão da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil, que é o que mais me preocupa. A Base Nacional Comum Curricular nos anos fundamental e tal, é algo que não me preocupa tanto quanto me preocupa a educação infantil. Por quê? Porque a ideia da base, né, ela não é mudar nomes. A gente não muda nomenclaturas e continua com as mesmas práticas. A ideia central da base é promover uma educação infantil de qualidade. E o que é uma educação infantil de qualidade? É aquela educação infantil que não tem como prática o puro assistencialismo e não tem como prática a escolarização na educação infantil. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem com a ideia do protagonismo infantil no centro, né? E de um professor que promove uma forma de que as crianças elas tenham experiências significativas, de que elas tenham vivências significativas. A gente está falando disso, né? De metodologias ativas, né? De amplo movimento e de tudo mais. Mas o que a gente tem visto na prática? A gente tem visto na prática uma fragmentação da Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular, de acordo mesmo com quem elaborou, né, esse documento, ela não pode, não deve, sob hipótese alguma, ser fragmentada. Os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular não podem ser usados como uma espécie de disciplinas separadas e escolarizantes para crianças pequenas. Infelizmente, o que a gente tem visto na prática é uma coisa totalmente diferente em boa parte das escolas. Lancei uma enquete lá no nosso grupo, no outro grupo nosso, que é o Professores da Educação Infantil, ok? Lancei uma enquete nesse grupo para descobrir aí quais são as escolas que estão utilizando essa ideia de fragmentar a Base Nacional Comum Curricular. E até o momento a gente viu a votação assim bem equilibrada. A gente tem um pouco mais de 90 pessoas votantes lá. Tô tentando desligar o meu celular para poder a minha internet ficar melhor para vocês, tá bem, gente? Não sei como é que vocês estão vendo essa live, não sei como é que tá ficando para vocês. Se vocês puderem me dar um retorno também, eu agradeço muitíssimo, tá bem? Deixa eu tentar desligar esse celular aqui, desconectar o Wi-Fi e tudo mais para a gente conseguir conversar, direitinho. 45 pessoas disseram que na escola deles, eles estão sendo orientados a fragmentar a Base Nacional Comum Curricular. E eles estão sendo orientados por quê? Por quem estão sendo orientados? Por secretárias de educação, estão sendo orientados pelos seus coordenadores. E a gente não está falando basicamente aqui de escola particular, a gente está falando de escola pública. Não foram um nem dois professores e professoras que vieram até mim solicitar atividades deste campo, mas para apenas este campo aqui. Então, e quando a gente questiona de que a ideia da base não é fragmentar, mas de a gente trabalhar
né, de forma conjunta, de a gente estar ali trabalhando eu, o outro e nós, mas a gente sabe que a gente vai acabar entrando em corpo, gestos e movimentos, ou da gente trabalhando escuta, fala, pensamento e imaginação, mas a gente está ali também no campo de traços, sons, cores e formas, ou de escuta, fala, pensamento e imaginação. Quando a gente reforça para os colegas isso, muitos colegas dizem assim, Gi, eu sei, mas a coordenadora quer assim. A coordenadora quer assim. Então, a gente percebe que vai se mudando os nomes, as nomenclaturas, e a prática na educação infantil continua sendo assistencialismo, né, nas creches e escolarização nas pré-escolas. Basicamente é isso que a gente ainda tem no Brasil no momento. As outras 48 professoras, né, e professores dizem pra gente que não, que eles estão trabalhando a Base Nacional Comum Curricular da maneira que deveria estar sendo trabalhada, sem separar os campos, sem tornar esses campos como disciplina. E o que isso mostra pra gente? O que isso demonstra pra gente? Essa ideia de necessidade de fragmentação da Base Nacional Comum Curricular. Por que as secretarias, em frente a um documento como Base Nacional Comum Curricular, teima em sinalizar para os professores para que eles façam algo totalmente oposto? Primeiro, a gente tem uma rejeição de secretarias, de coordenadores e de professores aos documentos oficiais. E essa rejeição, ela não nasceu agora com a Base Nacional Comum Curricular. A rejeição aos documentos oficiais, principalmente para a educação infantil fundamental 1, eles nascem muitas vezes da concepção que a classe, que os professores, que os coordenadores, né, que as secretárias, eles têm da infância. Principalmente a educação infantil. Existe uma resistência muito grande de professores e professoras em entenderem que a criança, ela é um sujeito histórico. A criança é um produtor de cultura. A criança é um ser que pensa, que sente, que age, que reage. A criança não é um bicho a ser adestrado. A criança, ela tem ideias, sentimentos, pensamentos, e que ela pode externar essas ideias, esses sentimentos e esses pensamentos acerca dos temas que aparecem nas vivências, no dia a dia delas, através das brincadeiras e através das interações que são os eixos estruturantes da Base Nacional Comum Curricular. Essa rejeição, como eu estava reforçando para vocês, ela não nasce hoje. Ela nasce há muito tempo atrás. Nós temos os RCNEs, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que traziam essas disciplinas assim, separadinhas, bonitinhas, né? Meio o modelo do fundamental 1, né? Você tinha ali os eixos temáticos, você tinha ali linguagem, matemática, né? Você tinha os campos ali, sociedade, natureza, artes, os campos estavam fragmentados. Após os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que foi um documento até mais ou menos aceito, né? É um bom documento, né? Bem completo, inclusive, muito bom. Mas ainda tinha essa ideia, né? De uma criança mais passiva. Esse documento foi um pouco mais aceito. Mas aí a gente vem com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As diretrizes, até hoje, elas não encontram no meio educacional, muitas vezes, uma aceitação. Nem nas escolas particulares e nem nas escolas públicas. Por quê? Por N motivos, obviamente. Muitos colegas dizem assim, mas na prática, a teoria não se aplica. E por que a teoria não se aplica? Por exemplo, uma das ideias presentes nas diretrizes curriculares da educação infantil, além da questão da concepção da criança, que é esse sujeito histórico, que é esse produtor de cultura e tal, uma das ideias presentes ali é que a criança, ela tem direito a um movimento amplo. A criança precisa se movimentar. A criança, ela precisa ter liberdade
para se expressar, para se movimentar, né? E com as infraestruturas escolares que nós temos, como é que a criança, ela se movimenta? Com as infraestruturas escolares que nós temos, como é que o professor dá conta de promover vivências para além do espaço da sala de aula? A estrutura da escola é ruim, o pátio da escola não serve, né? A escola não tem brinquedoteca, a escola não tem biblioteca, a escola não tem pátio, o pátio é muito pequeno, a escola muitas vezes não tem um parquinho, ela não tem nada. Então o professor está ali limitado, as experiências que o professor poderia promover são limitantes para o professor e são limitantes para a criança, porque a criança não tem espaço. Aí o professor pensa em sair do espaço da sala de aula para poder promover isso, que é pedido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, na praça, no parquinho da cidade. Mas como é que o professor faz isso? Se ele tem 20 alunos, eu gosto de colocar as dificuldades no processo para que vocês entendam. Não é crítica pela crítica, não é uma forçação de que o documento esteja em prática desse jeito, tá sem entender as dificuldades, eu entendo as dificuldades do processo. Como é que eu vou levar 20 crianças para um espaço externo se eu não tenho uma equipe de apoio, só tenho eu com 20 crianças? Tem professor que faz um carrinho com caixinha, bota todo mundo junto e carrega. Ok, e lá vai tentar colocar essa base nacional comum curricular em prática. Mas mesmo isso é muitas vezes tido pelas pessoas que atuam no espaço escolar, como gestores, como os coordenadores, é tido como algo ruim, é tido como um professor que não trabalha, né? Então o professor que não rejeita o documento e que tenta aplicar o documento na prática, ele é um professor rejeitado pelos professores que rejeitam o documento. Então a gente tem um problema sério. Inclusive, a gente tem relatos de colegas professores que são convidados a se retirar da instituição, convidados a pedir para trabalhar em outro local onde exista o perfil dele, que é o perfil de professor, segundo aqueles coordenadores e aqueles gestores que não entendem educação infantil, que é o professor que não trabalha, que vive o tempo inteiro brincando com as crianças e saindo para além dos muros da escola. Então a gente tem um problema muito sério, que é a rejeição das secretarias e a rejeição da classe aos documentos oficiais para a educação infantil. E aí vocês perguntam, por que isso acontece tanto? Isso acontece justamente porque a concepção de criança, para essas pessoas, ela é totalmente diferente, né, da concepção que é nos mostrada pela Base Nacional Comum Curricular. A concepção dessas pessoas em relação à infância é que a criança ela é uma tábula rasa, que a criança é um recipiente a ser preenchido, que a criança ela é alguém que está ali passiva e, de certo modo, ela está ali só como uma receptora de um conhecimento, que é um conhecimento construído pelo professor dela, que é construído pela sociedade, mas que a criança não tem conhecimento nenhum, porque ela é criança, ela não sabe de nada. Então, se olha a criança como se fosse um objeto e não um sujeito. E quando as próprias secretarias pegam um documento oficial, que foi amplamente discutido durante anos, em congressos, em fóruns, em encontros, em conferências. Quando a secretaria pega esse documento e diz assim, olha, coordenadora, eu quero que você separe lá o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento, imaginação e traça os sons, cores e formas e você dê para um professor. Aí você vai pegar os outros campos, corpos, gestos e movimentos e espaço-tempos, quantidades, relações e transformações, e você dá esses para outros professores. Pasmem, mas essas são orientações de algumas secretarias neste país, que se fragmentam. Eu já atendi diversos professores que me disseram exatamente isso. Gi, eu sei que não é para compartimentar. Eu sei que não é para fragmentar, mas eu recebi esses dois campos. Eu não entendo, assim, eu fico tentando entender que talvez para a Secretaria de Educação seja uma forma
de eles conseguirem organizar os profissionais para que eles preencham o diário, alguma coisa mais burocrática. Porque, basicamente, sentido para o que o documento pede, não faz sentido nenhum. Que Secretaria de Educação não consigam interpretar um documento tão simples de ser interpretado, porque a Base Nacional Comum Curricular, ela é simples de ser interpretada para a educação infantil. Nós temos os direitos de aprendizagem, nós temos os eixos, né, estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. Nós temos os direitos de aprendizagem, de brincar, de conviver, E nós temos os campos de experiências e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. É muito simples de se entender. É muito simples de se entender para quem consegue conceber que a criança é um sujeito histórico e que ela deve ser o protagonista neste processo. Muito simples de se entender. Então, por que a base está sendo fragmentada nas escolas? Por que os nomes vão sendo mudados, mas as práticas continuam as mesmas? Porque a concepção de criança e de infância ainda é uma concepção arcaica, ultrapassada, onde se coloca como primordial o assistencialismo nas creches e a escolarização na pré-escola. E por que isso acontece? O assistencialismo, o caráter assistencialista da educação infantil, ele nasceu com ela, né? Tem toda uma questão, todo um contexto histórico, de mulheres que necessitavam de espaços que os filhos delas pudessem estar para que elas trabalhassem na fábrica, tudo mais, revoluções industrial, toda aquela cartilha de pedagogo que a gente já conhece, né? E ela nasce, a educação infantil nasce com esse caráter de assistencialista. É isso mesmo, a gente precisa de um lugar para deixar a criança. Pronto. Tanto é que recentemente aí em São Paulo teve uma discussão muito interessante acerca de se a gente abriria creche à noite ou não. E a gente teve uma boa parcela de profissionais, professores, apoiando a abertura de creches à noite, porque as mães precisam ter lugar para deixar os filhos. E aí a gente pensa e repensa. A escola realmente ainda é um espaço assistencialista. Quando a gente vai pensando nesse aspecto de pandemia, mais uma vez, esse caráter assistencialista, ele vem tomando forma. Por quê? Porque as pessoas dizem, no momento de um segundo pico de pandemia, onde morrem 3.900 pessoas por dia, 4.000, já chegou a morrer 4.000, mais de 4.000 pessoas por dia, a gente precisa abrir as escolas. E por que a gente precisa abrir as escolas? Porque as crianças estão vulneráveis. A gente se sente voltando no tempo. As crianças ainda estão vulneráveis porque os pais ainda precisam sair para trabalhar e com quem essas crianças vão ser deixadas. Então, a gente precisa de um espaço para deixar a criança. E que espaço seria esse? A escola. A criança continua, mais uma vez, sendo alguém simplesmente para que ela possa estar nos muros da escola sendo cuidada. Então, o viés ainda é assistencialista, a gente vê que não mudou muita coisa. Principalmente em períodos de crise, que a gente percebe que isso fica mais, assim, forte para a gente consegue identificar melhor. A gente tem essa primeira ideia, que é a ideia do assistencialismo. Não que a criança não deva ser cuidada, até porque na educação infantil, educar e cuidar são indissociáveis. É impossível na educação infantil cuidar sem educar e educar sem cuidar. Né? A gente vê muitos professores dizendo assim, eu não fiz pedagogia para limpar ranho de criança. Sim, você fez pedagogia para limpar ranho de criança. Porque se a criança está com ranho, você precisa limpar. Né? Você precisa cuidar daquela criança, você precisa garantir que aquela criança esteja, né, bem. E você vai ter que limpar o ranho. Né? Se a criança defecar na roupa, você vai ter que limpar. Se a criança estiver com febre, você vai ter que ir lá observar a temperatura dessa criança. Você é professor de educação infantil, então você educa, cuida. Cuida e educa. E isso é indissociável. A hora do banho, por exemplo, na educação infantil, é um momento que você cuida. Você está ali banhando a criança, mas você precisa sorrir para a criança, você precisa olhar para a criança, você precisa estimular a criança. Né? Então, você educa enquanto você dá banho. O momento de comer é um momento em que o professor ele está auxiliando a criança para que a criança se desenvolva, para que ela consiga pegar na colher e aprenda a comer sozinha.
para que ela entenda a importância de comer aquele alimento, para que ela queira comer aquele alimento. Então não é sentar um monte de bebezinho ou um monte de criança e pegar comida e sair enfiando na boca das crianças, como muita gente, infelizmente, ainda reproduz, né? Então a escola ainda tem esse caráter assistencialista, que é um ranço, né, desse processo, de todo esse processo histórico, que foi assim que a educação infantil ela acabou nascendo, né? Num determinado momento na história, aí se pensou que a criança precisaria ser cuidada porque as mães precisavam trabalhar, porque elas não tinham com quem ser deixadas. E hoje não é tão diferente assim quando a gente está falando da questão da pandemia. Então, sim, ainda se enxerga a escola como espaço assistencialista. Tanto que muitos professores, eles costumam reforçar o seguinte: olha, precisa abrir creche de noite para deixar as crianças, mas assim, tem que ser para as mães que precisam. Muitos professores ainda não entenderam que a educação infantil, a creche, a pré-escola, ela não é um direito da mãe que trabalha. Não é um direito do pai que trabalha, é um direito da criança. Então, se não tem vaga na creche, o problema é um problema de ordem, né, governamental. As creches, elas precisam ter vagas para todas as crianças, aquelas que têm mães que trabalham fora, aquelas que têm mães que trabalham em casa, porque sim, as mães trabalham também em casa, né? As mães que são donas de casa, por exemplo, que se dedicam ao lar, elas também são mães trabalhadoras, elas fazem alguma coisa da vida delas. E a gente volta a entender outra concepção, né, no meio, que é essa concepção machista de que a valorização da mulher do lar, ela não existe. Por quê? De acordo com as pessoas, a criança não precisa de creche porque a mãe está em casa. Mas a creche, ela não é um direito da mãe, não é um direito do pai, não é um direito da família, é um direito da criança. Por quê? A gente fala da criança enquanto cidadão de direito. É isso que a criança é. A criança é um cidadão de direito. É isso que a criança é. Basicamente, é isso que precisa ser entendido pelos professores. A criança, ela não é propriedade da escola e ela não é propriedade da família. Ela é um cidadão. Mas ela é um cidadão vulnerável, né? Ela é um cidadão que precisa de cuidados, ela é um cidadão que precisa que você esteja ali atento às questões da saúde dela, né? As questões comportamentais, né? A própria forma de como as outras pessoas tratam esse infante. Então, a criança, ela é um sujeito e é um cidadão. E como cidadão, ela tem direitos, né? E um dos direitos é o direito à educação. E esse direito à educação, né, deve ser garantido para todas as crianças, todas elas, e não apenas aquelas que têm mães que trabalham fora. Por quê? A educação, ela acontece em todos os espaços sociais, inclusive. Quem acredita na questão de que a gente aprende enquanto interage. Como a educação, ela acontece em muitos espaços sociais, um desses espaços é a casa dela. Então, a criança que fica em casa com a mãe, porque a mãe não trabalha fora, só trabalha em casa, ela é uma criança ali que ela tem aquele tipo de educação, mas só do lar. E ela precisa conhecer outras realidades. Essa criança precisa socializar em outros espaços, né? Precisa socializar nos parques, precisa socializar nas praças, precisa socializar com crianças, precisa socializar com adultos, precisa interagir com crianças e com adultos. Isso tudo cartilha de pedagogo, isso tudo está na Base Nacional Comum Curricular, né? E um desses espaços é a escola. Então, quando o professor de educação infantil reforça que as creches deveriam ser só para mães que trabalham fora, e eles não falam que trabalham fora, eles que trabalham, né? Nem usa essa questão da mulher que trabalha em casa, que está trabalhando também. Quando o professor reforça isso, a gente se preocupa muito, porque a gente entende que o professor ainda enxerga a criança como uma propriedade familiar, e não como um sujeito, e não como um cidadão. Aí é que está o problema. E é por isso que se rejeitam os documentos oficiais que trazem uma criança como um produto de cultura, como um sujeito histórico. E aí fica difícil, né? Um outro aspecto que a gente observa muito é a questão da escolarização na educação infantil. E por que se promove tanta escolarização na educação infantil? Existe a ideia de que a criança, ela precisa ser preparada para o Fundamental 1. E a gente trabalha com a criança que virá a ser, não com a criança que é. Essa criança não é ainda, ela não é. Então, ela não é um sujeito, ela vai começar a ser um sujeito quando ela entrar no Fundamental 1, né, e que for letrada, e que conseguir ler, conseguir escrever, aí a gente vai começar a olhar essa criança com outro olhar.
Na educação infantil, a criança ela vai sendo assim, né, observada como um sujeito a ser preparado para ser alguma coisa algum dia na vida, né? Porque ela não é nada ali. Ela é simplesmente um objeto dentro da sala de aula. Tanto que a gente vê muito forte essa questão do protagonismo do professor, em detrimento do protagonismo da criança. O professor é o centro do trabalho pedagógico, né? Muitas vezes o professor ele faz o planejamento pensando nas facilidades para ele desenvolver o planejamento. E muitas essas facilidades, elas estão na ideia de uma criança parada, né, passiva, diante desse professor. A ideia basicamente é essa. Um ser passivo, ranço de sistema mesmo, que vai absorver o conhecimento de alguém que detém o conhecimento, que é o dono desse conhecimento. Basicamente é isso. E aí a gente diria assim, mas o que fazer, Gi? Porque assim, problemas é muito fácil a gente apontar. Facílimo a gente apontar problemas, né? O que fazer? Qual é a solução para isso? Como é que a gente resolve essa problemática? Então, como é que a gente resolve a problemática de um documento oficial da importância da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil não entrar em vigor? Como é que a gente resolve? Através de quê? Promoção de formação e de debate. Só que o problema é muito maior. Por quê? Existem as formações, existem os debates e a gente não tem uma estrutura preparada. A gente não tem uma gestão que entende a educação infantil. Muitas vezes a gestão fica ali presa, né, na educação infantil fundamental 1 como um todo assim, e eles olham tudo como se fosse uma coisa só. Eles não conseguem separar, né, o que é a criança da alfabetização, como ela deve ser tratada, o que é a criança de creche, como ela deve ser tratada, o que é a criança... As crianças são diferentes. Elas precisam ser tratadas de maneira diferente, de acordo com cada faixa etária, de acordo com cada momento que ela tá vivendo. A gente tem secretarias onde as indicações elas são feitas assim, basicamente, porque o político quis. Então, nós não temos muitas vezes em secretaria de educação pessoas que são competentes para ocupar o cargo. Nós temos pessoas que têm QI, né? Quem indica, né? Então, fica muito complicado de a gente conseguir implementar algo com as estruturas que a gente tem, com a equipe pedagógica que você tem um coordenador e um gestor que te orienta a fazer as coisas de uma maneira e que já recebeu essa orientação, inclusive de uma secretaria de educação. E aí a gente sobra o que pra gente? Sobra basicamente as reuniões pedagógicas. Basicamente é isso. Espaços onde a gente possa, infelizmente, vou usar essa expressão, bater de frente com coordenadores e com gestores, pela defesa da educação infantil, da maneira como o documento oficial, né, aponta que deve ser feita. O documento oficial nos traz uma criança, uma concepção de criança como um sujeito histórico, produtor de cultura, né, um cidadão de direito. Ele nos traz que essa criança, ela precisa interagir e brincar em diferentes espaços, com adultos e com crianças. Ela nos traz direitos dessa criança, que como cidadã ela tem direitos. Ela tem direito de brincar, ela tem direito de conviver. São direitos dela, direitos básicos dela que devem ser respeitados, né? A criança precisa ter liberdade para se expressar, né? Ela traz objetivos muito claros para que a gente possa trabalhar na educação infantil. E tudo isso, todos esses objetivos precisam ser alcançados através de metodologias que sejam ativas, de metodologias que tragam a criança para o centro, de metodologias que partam de vivências significativas. Vivências significativas. E o que são vivências significativas? Quando a gente fala de um direito, por exemplo, que é o direito de participar, é um dos direitos talvez que seja mais polêmico para muitos professores, o direito de participar. A criança ela tem o direito de participar do planejamento. Então, a criança da educação infantil ela está ali. O dia é dela, o espaço é dela. O currículo na educação infantil ele perpassa o todo, né? A vida da criança como um todo.
a questão da hora do banho, da hora do lanche, da hora do almoço, né? Da hora de brincar, da hora do cochilo, tudo na educação infantil. Tudo, absolutamente tudo faz parte do currículo. E o professor precisa pensar cada tempo, cada espaço. O professor precisa estar atento. O professor precisa ser um professor altamente competente, que entenda de infância. E, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, momento crítico de pandemia e momento em que maus tratos infantis e assassinato infantil, inclusive, chega até a mídia, nós temos professores defendendo palmada pelo direito da violência física, por o que eles chamam de merecimento. Como se qualquer criança no mundo merecesse passar por violência física e como se essa violência física não causasse danos para o resto da vida. Então, psicólogos apontam os danos, psiquiatras apontam os danos, toda uma gama de profissionais apontam os danos traumáticos de uma violência física ou de uma violência emocional, mas existem professores dizendo que isso é besteira. Ou seja, nós temos professores que pisam no saber científico. A solução, ela não chega a curto prazo. Um documento oficial não chega até o momento de se aplicar na prática de uma maneira rápida. Isso é lento e gradativo. Precisa que os profissionais da área entendam a importância do documento. Precisa que os profissionais da área se desvencilhem das ideias pré-concebidas do que é infância, do que é educação infantil. Precisa que os profissionais da área intensamente pesquisem a infância, porque não faltam informações, não faltam, falta interesse. E precisa que os profissionais da área larguem a ideia mecânica de trabalho. Eu sempre fiz assim, eu só sei fazer assim, eu continuarei fazendo assim, aí eu mudo o nome. Né? Então eu vou lá, pego uma atividade mecânica, aplico na minha sala de aula de forma mecânica e eu chego lá e coloco assim, não, eu trabalhei escuta, fala, pensamento e imaginação. Né? Aí eu trabalhei o conteúdo onde as crianças vão expressar os seus sentimentos, né? Através de desenho, oralmente, tudo mais, mas na verdade eu fiz a mesma coisa que eu sempre fiz na prática, mas no documento eu escrevo lá que eu fiz essa outra coisa aqui que na verdade eu não fiz. Então, existe solução para essa problemática? Existe. Mas, como a educação como um todo é um espaço de conflito, é algo que eu sempre falo para vocês, a educação ela é um espaço de conflito, não é um espaço fácil de conviver, não. Então, a gente vai ter, basicamente, uma queda de braços. E, às vezes, essa queda de braço do professor que não rejeita o documento vai ser uma queda de braço com outro professor que rejeita, vai ser uma queda de braço com o coordenador, né, com o professor, com o gestor, com o orientador, com a própria secretária da educação que foi indicada e que não entende de infância. Os problemas estão aí, né? Até o momento a nossa enquete está nisso aí, praticamente meio a meio. Metade das instituições não fragmentam e metade das instituições está orientando a fragmentação. E isso é extremamente preocupante. Bom, gente, fico por aqui agradecendo vocês. Quem não me conhece, de Carvalho, nosso blog ideiacriativa.org, nossas páginas aqui, ó, Ideia Criativa Educa no Instagram, Ideia Criativa aqui no Facebook. Nós temos o Pinterest do Ideia Criativa e temos o nosso canal do YouTube, Ideia Criativa Educa, e quem quiser achar a gente no Telegram também, a gente tem um canal lá. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Fique com Deus e até mais.